Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia, mais a oportunidade do fôlego de vida, do qual o seu Espírito nos comunica a sua perfeita e agradável vontade. Através dele, assim como ele nos ensina, nós negamos a si mesmo, crucificamos as paixões da carne naquela cruz e carregamos nascido da água, que é a sua palavra, que é viva e eficaz, e do seu Espírito, que o mesmo que comunicou ao nosso fôlego de vida, nos convenceu dos maus caminhos, e a água salpicada do sangue, o vinho novo e definitivo, faz a expiação, do qual nós seguimos adiante, sem regredir, como ouvintes e praticantes da palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, ouvir o que o Espírito diz. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz. As suas advertências nos mantém no caminho, o Evangelho, a luz das Escrituras, do qual o mandamento escrito pelo dedo de Deus, que há a iluminação. A lâmpada acende através do ensino do Evangelho e através da ouvir a voz do seu Espírito nos mantém no caminho, na verdade e na vida. Como ele nos disse ontem, quando Deus nos tornou justiça, tornamos justiça de Deus através de Cristo, aquele que nos justifica. Assim como Deus o justificou diante dos seus acusadores, Jesus nos justifica também através daqueles que nos acusam, porque nós falamos não de nós, a doutrina não é nossa, a doutrina é a de Cristo. Assim como ele falou do Pai, ele foi vitorioso, porque a Bíblia diz: Deus é verdadeiro e todo homem mentiroso. Mas quando nós não falamos de nós mesmos, mas sim falamos o que o coração está cheio, a sua verdade, a sua palavra que é viva e eficaz, somos como uma fonte a jorrar. Assim nós clamamos pelo direito, e ele é aquele que nos faz a justiça. A Bíblia nos ensina: ireis, mas não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. Gálatas 3,16 diz: desse mesmo modo, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não declara "e aos seus descendentes", como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação de que se trata de uma só pessoa, a saber, Cristo, o ungido de Deus que estava desde o princípio. Abraão recebe a promessa, como herdeiro do mundo, pela justiça da fé e não pela lei. Ele recebeu através do sacerdócio real do rei de Salém, da ordem de Melquisedeque. Aquele, o maior, abençoou o da promessa. Só existe um herdeiro, aquele que o segue a Cristo, ele é cordeiro em Cristo e herdeiro em Deus, porque a promessa referida a Abraão é feito somente a um herdeiro, e todo aquele que o segue, ele nos compartilha as mesmas bênçãos, porque Deus não divide a sua glória com homens, como ele nos diz por esses tempos, mas ele nos compartilha da sua glória. Aqueles que o seguem em espírito e em verdade, aqueles que seguem em humildade, em mansidão,
aqueles que exalam as virtudes de Cristo, né? O domínio próprio, o amor, a benignidade, né? Estes são os escolhidos, aqueles que compartilham das mesmas bênçãos, porque aquele que tudo fez, tudo formou, né? Através da água, que é a palavra, né? Que foi feito tudo através da água, no princípio, onde a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas. Tudo foi formado por ele. E ele, quando foi gerado como um homem, Jesus, ele herdou tudo do Pai, né? Através do sacerdócio da ordem de Melquisedeque, através do tabernáculo de Davi, né? Conforme a genealogia diz, filho de Davi e filho de Abraão. Através de Abraão, ali ele recebeu a promessa, né? E recebeu o tabernáculo de Davi, o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, tabernáculo da ordem de Davi, né? Ele é o herdeiro da promessa. Irmão, e por que o propósito da lei, né? Gálatas 3,19 diz, a lei foi acrescentada por causa das transgressões, né, dos homens, até que viesse o descendente, com letra maiúscula, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador, né? Jesus recebeu, né, naquela transfiguração, ali estava a lei, né, estavam os profetas, e estava o herdeiro da promessa, né, do qual foi edificado, né, o tabernáculo de Davi, novamente. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, né? Aquele que derrubou, né, o templo do sacerdócio levítico e construiu em 3 dias, aquele que purifica o templo, né, aquele que tem a chave de Davi, do qual ele carregou sobre os seus ombros, e todo aquele que é chamado, todo aquele que é escolhido e enviado, usa dessa mesma autoridade, né, para julgar as nações, os povos, para destruir toda vã filosofia, né? Quando se usa a justiça, né, não se usa como maldiçoando, mas usa-se como exercendo o direito, né? Nós tornamos justiça de Deus através da aliança, da nova aliança, né? O elo da perfeição. Nós exercemos o direito, né? Não amaldiçoo. Uma fonte de água não pode jorrar uma fonte de água viva, né, e uma fonte de água amarga. Não se serve a 2 senhores, né? A um há de servir e o outro odiar. Todo aquele que segue a Cristo Jesus, ele odeia, né, o pecado, né? Ele odeia a transgressão, mas ele ama os pecadores e ele anuncia as boas novas para que eles venham se arrepender de seus maus caminhos. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus, né? Para que haja salvação de vossas almas, porque a sabedoria, o temor de Deus, o discernimento que Cristo nos concede é para discernir entre os espíritos, examinar as profecias e anunciar o evangelho, do qual há libertação, a cura, né? Para que o povo una-se num só propósito, num só coração, porque aonde há o Espírito de Cristo, há liberdade, né? Há comunhão, não há divisão. A igreja, ela tem vivido momentos de esfriamento, apostasia, momentos onde a raiz venosa, né, está no coração
de muitos e tem que haver o arrependimento, porque está preso sobre o sacerdócio levítico. Através dele não se alcança a promessa. A promessa é através do sacerdócio da ordem de Melquisedeque, onde se alcança a libertação, a cura, alcança a promessa, que é a vida eterna. Ele nos acrescenta tudo que nos é necessário, porque quando nós estamos sob a direção do Espírito de Cristo, no sacerdócio da ordem de Melquisedeque, no tabernáculo de Davi, se alcança a justiça e o reino dos céus. Ele vem até nós e a vontade do Deus vivo cumpre-se em nossas vidas. Nós tornamos a justiça, nós julgamos o reino, os reis, príncipes, as nações, porque nós somos herdeiros do mundo, e Deus nos torna justiça para julgar o mundo com exatidão através do Espírito de Cristo, sem se gloriar, porque a Bíblia diz que o urso feroz e leão rugindo é um governo ímpio, governando um povo enfraquecido. E nós tornamos justiça de Deus através do Espírito de Cristo para usar do seu poder, da sua autoridade para pisar as serpentes e escorpiões, para que o povo que vive oprimido encontre paz, encontre justiça, exatidão, porque Deus age na imparcialidade, e Ele odeia quando vê um justo sendo oprimido, e ver um que pratica injustiça sendo dito como justo. E em mais um dia, Jesus, nós somos gratos pela sua revelação, pelos seus ensinamentos, e nós, como a sua palavra diz, o Senhor nos concede a chave para ligarmos as nossas orações aqui no alto dos céus, e nós te pedimos que continue governando o povo com a sua justiça, com a exatidão, com a imparcialidade. Aonde houver injustiça, que haja correção. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.